Olá, boa noite, pessoal. Hoje mais uma live da Assosíndicos RS. Para quem não me conhece, eu sou a Maureen Gonçalves, presidente da Associação de Síndicos e Subsíndicos do Rio Grande do Sul e também síndica profissional. Hoje nosso convidado especial é o Dr. Carpá. Vamos abordar o assunto sobre assembleia virtual. Eu vou fazer o convite ao nosso convidado. Agradeço a presença de todos. Agora acho que entrou na sala. Está entrando o nosso convidado. Boa noite. Boa noite, Maureen. Tudo bem? Que satisfação a nossa. Prazer é meu. Como vão as coisas por aí? Muito frio. Teve um temporal aí bem feio. Eu acompanhei, eu vi. Então, a correria foi grande hoje. Mas é uma satisfação tê-lo na nossa programação de lives da Assosíndicos para abordarmos aí sobre um tema bastante polêmico, né, que é a Assembleia Virtual. Com certeza, é um prazer imenso estar com vocês. Da mesma forma. Bom, doutor, a gente sabe que a lei que foi sancionada há bem pouco tempo, né, 14.010, traz aí a permissão para fazer assembleias virtuais, né? É claro que ela diz que poderá haver, né? Tem esse... Então, gostaria de abordar com você, porque essa questão das assembleias virtuais, ela está muito abrangente, né? Não diz exatamente como. Pode ser por via de WhatsApp, pode ser pelo Zoom, pode ser qualquer meio, não tem específico, né, essa forma. Então, gostaria que nós tratássemos aí sobre esse tema que ainda perturba muito o síndico. Com certeza, é um tema novo, é um tema polêmico e que vai, por um bom tempo, perdurar e trazer aí um pouco de instabilidade no âmbito condominial. Acho que primeiro vale a menção duas situações. Primeiro que não é um hábito nos condomínios a realização de assembleias virtuais, mas também não é um hábito a realização de reuniões através de Zoom, Meeting, Google, enfim. Mas faz parte do novo normal, então a gente tem que se adequar. Então a primeira situação é que nós estamos diante de uma situação nova e inusitada. Tivemos o projeto 1179, que depois foi transformado na lei 14.010, e que teve mais de 1.200 emendas. Então foi um projeto extremamente polêmico, porque ele trouxe a interferência do poder público
nas relações privadas. É disso que Sim. trata o PL 1179. Ele contraria os princípios do direito nacional, porque nós temos a máxima de que as relações privadas, o que não é expressamente proibido em lei, é implicitamente permitido ao particular realizar. O princípio do pacta sunt servanda, o acordo faz lei entre as partes, dentro dos limites legais. Então, a livre iniciativa, a livre contratação é basilar no nosso ordenamento civil, no nosso ordenamento jurídico. Porém, no momento como esse que estamos vivendo, um estado de exceção, um estado de sítio, se faz necessário, eu entendo que também é o caminho, a interferência do Estado nas relações privadas. E a interferência do Estado, nesse momento, no âmbito condominial, a 14010 traz algumas outras situações, ele interfere em locações, em divórcio, em questões empresariais, até no CDC nós temos aí algumas questões. Mas no âmbito condominial nós tivemos a principal interferência no que diz respeito à possibilidade da realização dessa assembleia no âmbito virtual até 30 de outubro, e quando não for possível a realização dessa assembleia virtual, o mandato do síndico vencido a partir de 20 de março fica automaticamente prorrogado até 30 de outubro. Então, duas questões me chamam muito a atenção. Primeiro, a lei não traz de forma clara a necessidade ou não da realização. Então, primeiro ela trata em questões urgentes. O que são questões urgentes? E outra questão, quando não for possível a realização de uma assembleia virtual. O que é quando não for possível? Então, existe aí muita subjetividade, mas nós precisamos tentar interpretar o que o doutrinador, o legislador pretendeu naquele momento, para trazer uma segurança jurídica para o nosso universo condominial. Então, logicamente que plausível a realização dessa assembleia virtual, é legal hoje, nesse momento, a princípio de forma transitória, até 30 de outubro nós temos a regulamentação, só não temos o formato definido. Então nós temos a possibilidade e uma janela muito grande, e concordo que a lei não poderia esmiuçar. Imagina, nós teríamos aí 10, 20 artigos, são inúmeras situações onde essa ata precisa ser feita, não precisa. Doutor Capá? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tá bom. Acho que tinha dado uma... Acho que oscilou. Então, nós temos uma infinidade de nuances, uma infinidade de situações nesse meio do caminho entre o poder realizar e a realização dessa Assembleia. E a lei não conseguiria, de forma rápida, e nem deve esmiuçar todas essas circunstâncias. Então, caberá aos advogados, às entidades como a Sossíndico, Secov, e outras, a BIC e outras entidades, para que possam aí trazer um formato. O que é importante é que o condomínio ele tenha sempre uma boa assessoria jurídica para que ele possa ser bem assessorado. Uma outra situação que eu tenho observado é a quantidade de sistemas, pseudo-especialistas surgindo no mercado, orientando, sem qualquer tipo de conhecimento, e vendendo sistemas que podem ser falhos. Então, logicamente que, como é uma questão nova, os sistemas vão ter que ser adaptados. Essa semana tivemos uma situação inusitada, onde um síndico foi candidato único, teve o voto, foi feita a votação, mesmo sendo candidato único, e venceu o não. E aí, ele é síndico ou ele não é síndico?
Então, são questões que não existem no mundo presencial, porque se o cara é candidato único, se o síndico é candidato único, ele é eleito por aclamação. Se 2, 3 o elegerem, os demais sequer precisam levantar as mãos. Então, e no ambiente virtual, por uma falha do sistema, foi levada à votação, que não deveria. Então, como a votação contrária, ele está eleito ou não. Dentre outras situações, alguns programas realizando assembleias virtuais, e uma outra também situação que me vem à mente agora, o formato pode ser um formato virtual, como esse que estamos utilizando, Mário, eu falando com você, ou pode ser um formato sem tela, sem fotografia, sem vídeo. Apenas por chat. Exatamente. Entendeu? Então, existem muitas questões que precisam ser abordadas e precisam ser cuidadas, e nós vamos ter aí num momento muito breve uma enxurrada de ações para cancelar essas assembleias, infelizmente. Eu diria que tem que ter uma segurança, né? E seguir todos os ritos necessários de uma assembleia presencial, além dos cuidados da forma da convocação, de divulgar, né? Qual é a plataforma, se vai ser pelo Zoom, de que maneira vai ser feito, o cuidado com as procurações, né? Uhum. Que chegue essa convocação, né, a todos, para evitar a impugnação. Temos sistemas e sistemas, né, doutor? Eu acredito que o cuidado tem que ser muito grande para evitar justamente de terem as assembleias anuladas. Com certeza. A anulação da Assembleia é o pior cenário, ainda mais por uma falta de observância do regramento. Mas eu pergunto, qual regramento? Então, por que eu inicialmente não fui um defensor de assembleias virtuais? Porque a lei não trazia uma forma legal para que ela pudesse ser realizada. A partir do momento que nós tivemos aí o judiciário se manifestando, inclusive orientando a realização de assembleias, nós passamos a ter um novo cenário, e dentro dessas decisões judiciais construímos aí uma forma segura. Então, o nosso papel como membros de associações, representantes jurídicos, é buscar a maior segurança possível para os nossos condôminos, clientes, e essa segurança ela tem que passar por um conservadorismo. A gente tem que procurar ser o mais conservador possível, porque nós não temos também todas as respostas, ainda mais porque é uma questão nova, e a gente só vai ter as respostas a partir do momento que essas ações forem aparecendo no judiciário e passarmos a ter uma jurisprudência sobre essa situação. Então, eu vejo que as pessoas aqui já começam a se manifestar quanto ao registro. Entendo que se faz necessário sim o registro ao término daquela assembleia, aquela virtual, logicamente, ela pode ocorrer em vídeo ou ocorrer através de um sistema apenas que se manifestem os votos. É realizado um resumo, e esse resumo é impresso, o presidente assina, secretário, e leva-se a registro. Entendo que é uma formalidade legal que não deve perder, porque imagina como é que você vai chegar no banco para uma nova eleição de síndico apenas com uma ata virtual, sem qualquer assinatura, sem qualquer registro. E vou mais longe, imagina você chegar no banco com um Zoom, com a assembleia que foi realizada, dizer, olha, no minuto 20 eu fui eleito, no 35 disseram que está tudo ok. Então não funciona dessa forma. A gente tem que tomar muito cuidado e
realizar as questões legais. Inclusive, se não for possível auditar aqueles votos, eles vão poder ser contestados judicialmente. Daí vai ser uma questão de prova. Então, fiz uma assembleia, aquele que se sentiu prejudicado, que foi derrotado, ingressa com uma ação judicial para anular. Se eu, como gestor, não tenho uma comprovação, eu posso sofrer a consequência de ter uma assembleia anulada, mesmo tendo sido realizada de forma legal, porque eu não me preocupei com a comprovação. Quem comprova que convocou todos os condôminos é o condomínio. Logicamente que aquele que alega que não foi convocado, ele não vai juntar o papel da convocação. Então, o condomínio, para sair de uma situação como essa, na justiça vai ter que provar que convocou todo mundo. E isso vai acontecer também no ambiente virtual. Vai ter que provar que convocou, vai ter que provar que possibilitou as pessoas a se logarem, vai ter que provar que aqueles votos realmente foram contrários ou favoráveis a determinada aprovação. Sim. Temos uma pergunta aí, doutor Carpato. Como funciona a questão das procurações em uma plataforma digital? Até porque se o condômino passar o acesso dele para terceiro, não tem como ter controle sobre isso. Então, entendo que isso vai variar de sistema para sistema, então a primeira questão é o sistema a gente tem alguns momentos na Assembleia. O momento pré-Assembleia, que também ocorre fisicamente. Então, se eu quero participar, eu vou precisar me logar. Para eu receber a senha, ou eu estou já cadastrado no sistema, ou eu vou ter que entrar em contato com o administrador e falar, olha, eu quero a senha para a Assembleia que vai ocorrer daqui a 2 dias. Mas quem é o senhor? Eu sou representante de unidade tal, por favor, me envie a procuração. E isso deve ser salvo no sistema para que as pessoas possam auditar. Se eu tiver uma assembleia... Diga, Maurício. O síndico deve se precaver de receber essas procurações antes da assembleia, né? Já colocar isso no edital. Com certeza. Tem que ter uma sistemática, porque senão a assembleia não ocorre. E imagina uma situação onde você está numa assembleia virtual e se ela não for apenas o voto, então a pessoa deu a senha para o filho, para o tio, para o irmão, infelizmente isso vai ocorrer. Né? Não se tem controle sobre isso. Não se vai ter controle sobre isso, a não ser que seja uma assembleia como essa que nós estamos falando agora. Sim. Eu olho no olho e vou te falar, Mauri, não é você, não é possível. Daí você fala, não, logicamente, eu sou a irmã dela, mas está aqui a procuração, eu já mandei para o síndico. Ok, está validado, mas num ambiente virtual sem imagem, um pode se passar por outro, o que é uma falsidade ideológica da mesma forma. Exato. E daí vai ter que se comprovar, tem formas, IPs e comprovação, senha, contrassenha, login, então, enfim, por isso que é importante que o sistema seja um sistema idôneo e também esses sistemas, já estou trabalhando com alguns sistemas, estão sendo aprimorados. Nós, como advogados, observamos várias falhas na execução dessas assembleias, orientamos o representante daquela empresa que está fazendo e ele aprimora ou não, mas muitos deles acabam buscando também a nossa orientação para que possam aprimorar o sistema, porque se ele tiver uma assembleia anulada naquele sistema, depois ele perde a credibilidade também perante o mercado. É verdade. A doutora Tárcia está comentando aí que sem regramento jurídico não recomendo. Não recomendo o quê? A realização da assembleia virtual? Sim. Então, o regramento jurídico é a possibilidade jurídica, é o artigo 12 e 13, 12 da 14010, é a possibilidade jurídica. O regramento, que eu concordo com ela, vai ficar a critério do condomínio, vai ficar a critério do jurídico, vai ficar a critério da administradora, e se não der nulidade, a princípio pode aparentar que seja legal, mas nós temos um prazo também de anulação de assembleia, e pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, essa assembleia seja anulada. Eu acho que a gente vai ter muito problema
Estou trabalhando, uma equipe está trabalhando para que a gente possa aí, contribuir e reduzir o número de problemas, mas, infelizmente, nós temos uma margem aí, em função do que está ocorrendo, que vai acarretar na anulação de várias assembleias. Doutor, tem vários síndicos que ligam, né, para a associação e estão vendo, como eu digo, desse limão tem que fazer uma limonada, né? Com essa lei 14.010, a possibilidade ou a facilidade de aprovar uma convenção, né? Uma vez que possibilita um quórum maior, né? Com a assembleia virtual. O que o senhor pensa sobre isso? Não, eu acho que não é momento de alterar a convenção, acho que é momento de sobrevivência dentro dos condomínios. E eu também não sei como o registro de imóveis vai se comportar diante dessa situação. Muitas vezes o registro de imóveis exige ou reconhecimento de firma, ou a matrícula, enfim. Eu não faria uma alteração de convenção de forma virtual nesse momento, ainda mais que a lei diz que são questões urgentes. Então, entendo que a questão da alteração da convenção, ela é uma questão que deve ser programada, por mais que possa ser urgente para muitos condomínios, mas eu faria o menor número de movimentos possíveis. Eu tenho conversado muito com meu pai, que é também um especialista no mercado, e a palavra que ele me insiste em mencionar é não remar contra a maré. Então, eu acho que a maré agora é ajustar o orçamento, sobreviver nesse momento, ajustar a inadimplência e tentar preservar a saúde de todos dentro dos condomínios, com medidas possíveis de higienização de áreas, enfim. Sim. Eu acho que essa é a palavra de ordem nesse momento, e não grandes movimentos, alterar a convenção, isso requer muita gente, isso requer um estudo prévio, enfim, eu não começaria por aí nesse momento. Claro. Dá só um oi aí para o pessoal que está entrando, doutora Liliane, Edna, Angelita, bastante gente conhecida, Tiago, Aninha, tem bastante doutora pessoas aí Gabriela. precisam. O síndico Carvalho pergunta qual a recomendação para o condomínio que precisa fazer a Assembleia de Prestação de Contas e eleição de síndico. Então, isso é uma questão também controvertida. A doutora Luciana Lozic está aqui também na live de Curitiba, representa a Carpati Curitiba. Ela até soltou outro dia nas redes sociais e corrobora com o entendimento dela, no sentido de que se o mandato foi prorrogado automaticamente, não foi feita a assembleia, então nós podemos considerar que a prestação de contas também fica postergada até aquele momento. O que ocorre é que nós temos também um artigo, se não me engano o 13, que ele diz que o síndico deve continuar prestando contas. Então, por que a lei, a nova legislação insere a obrigatoriedade da prestação de contas, se a lei, o Código Civil já traz no 1350 a obrigatoriedade, no 1348 a obrigatoriedade de se prestar contas? Porque mesmo nesse momento o síndico deve prestar contas independente de realizar uma assembleia de prestação de contas. As contas têm que ser prestadas. O que é prestar contas? É ter uma administradora que emite os balancetes, o resumo desses balancetes, ou ele fica também de forma analítica no site da administradora, no site do condomínio. Então o síndico não pode aproveitar esse momento e achar que ele tem autonomia de não prestar as contas. Por exemplo, se ele for realizar uma assembleia virtual para eleição de síndico, ele deve sim realizar a prestação de contas. E daí ele vai ter que buscar as ferramentas necessárias para isso. Por exemplo, se eu
fosse o síndico e precisasse prestar contas, o que eu faria? Eu mandaria pelo correio ou mandaria por e-mail, melhor ainda, para todos os condôminos a prévia da prestação de contas, o resumo dos 12 meses. Isso evitaria uma discussão no ambiente virtual, pediria que as pessoas antecipadamente enviassem as dúvidas. Então, a gente tem que lembrar que são duas situações. Se eu fizer uma assembleia que tem sistemas estáticos, então eu não vou interagir em momento real com os condôminos, eu vou colocar a prestação de contas, os condôminos vão se manifestar acerca daquilo que eles estão vendo antes da assembleia. Depois de todas as dúvidas levantadas, abre-se espaço para votação. Aprova-se ou não aquelas contas, aprova-se ou não aquela previsão orçamentária. Então, ou eu estou, por exemplo, num prédio pequeno, realizando aquela assembleia através do Zoom, e nesse momento eu vou compartilhar a tela e vou trabalhar como se eu estivesse realizando um chat como esse que nós estamos fazendo agora, Maureen, explicando, debatendo. Estou falando com você diz, não, Rodrigo, por que esse número aqui? Não, Mari, esse número é por conta disso, daquilo. Então, são os formatos que eu imagino. Vamos ver aqui, tem um comentário sobre a Assembleia. Ah, tá, o Alexandre da Vodcom. Assembleias híbridas já é um modelo para ser implantado para públicos grandes. Então, eu gosto muito das assembleias híbridas, eu falo muito de assembleias híbridas, elas são regulamentadas pela lei de SA, pela lei das sociedades anônimas. É possível realizar uma assembleia híbrida numa empresa, mas no ambiente condominial eu não tenho essa previsão legal. Eu não tenho, apesar de me parece ser o melhor cenário, o que seria uma assembleia híbrida? A assembleia híbrida seria, por exemplo, eu abro uma votação virtual e depois fisicamente eu desço num dia pré-ajustado e realizo a assembleia computando o voto daqueles que estavam distantes. Não é que eu vou estar igual um leilão virtual, falando e a pessoa no telão atrás dizendo eu dou lance maior, não, eu não concordo, eu concordo. Não, não é isso uma assembleia híbrida. Uma assembleia híbrida é até um dia antes da convocação, do dia tal até o dia tal, aqueles assuntos que vão ser debatidos, a pessoa já emana o voto, por exemplo. Então isso também requer uma organização. Isso não tem hoje previsão legal no nosso ordenamento jurídico. O que é possível é realizar uma assembleia no âmbito virtual. E entendo que essa assembleia híbrida não é uma assembleia virtual, ela é uma assembleia virtual e presencial. Então, eu evitaria nesse momento essa assembleia híbrida. A questão que eu vejo que muitas pessoas abordam sobre essa mescla, né, da assembleia virtual com a híbrida, para possibilitar aquelas pessoas que não têm acesso à internet, então teria no mesmo dia, mesmo horário, né, alguém disponível, né, no condomínio para que essas pessoas participem, né, e tenham condições de votar. Eu entendo que sim. Né? Eu entendo que aqui tem o vote com sistema dizendo exatamente isso. Eu acho que isso não infringe a possibilidade, não vejo nenhuma discrepância quanto ao que a gente está falando. O que acontece é que a gente tem que tomar muito cuidado porque para não parecer uma assembleia em aberto, porque a legislação já se manifestou quanto à assembleia em aberto. A assembleia em aberto ela é proibida, ela é considerada ilegal no âmbito condominial. Então, eventualmente, uma assembleia que ocorre em 2 momentos, em 3 momentos, ela pode ser considerada ilegal. Então, os sistemas que eu tenho visto, eles primeiro abrem a possibilidade de discussão no âmbito virtual e depois, no próprio âmbito virtual, é realizada a votação, mas o sistema ficou aberto para o embate.
Nada impede, como o voto com sistema tem mencionado, não conheço, mas é pertinente o que está sendo dito, que esse voto, que essa discussão ocorra de forma presencial. A minha única preocupação é que, imagina, Maura, a gente está conversando aqui numa assembleia e depois a gente para e vota. Tem que ser um ato concomitante, tem que ser algo que, na sequência, olha, agora, depois desse diálogo, daqui a 3 dias eu vou mandar o resumo e vocês votam. Daí eu entendo que isso possa dar problema. Lembrando que é tudo muito novo, nós não temos todas as respostas e o que eu tenho orientado nesse momento é o quanto mais conservador nós formos, menor a chance, menor o risco de anulação dessas assembleias nós teremos. É isso que eu tenho buscado orientar a todos os síndicos e condôminos. O seu posicionamento, então, com relação à Assembleia Híbrida, é que ela não faz parte da Lei 14.010. É isso? Eu entendo que ela não está prevista. Acho que a gente vai trazer uma complicação ainda maior, apesar de ser o formato que mais me parece interessante para o âmbito condominial futuro, mas eu acho que nesse momento, como diria eu no âmbito futebolístico, apesar de não ser um grande fã de futebol, é jogar conforme as regras do jogo. Então, sim, o melhor cenário é jogar conforme as regras do jogo. Então, as regras do jogo, se eu posso fazer uma física, para que eu vou fazer uma virtual? E se eu posso fazer uma virtual, para que eu vou fazer uma física? Então, eu preciso escolher o caminho a ser seguido ou não realizar também é uma opção, se for justificado. Eu acho que não é momento, apesar dos condomínios estarem precisando aí de muita orientação, de muita coisa, mas é momento de sobrevivência, é momento em que o navio, o mundo está com um vazamento e não adianta você estar pintando o casco, querendo mudar a cor do navio enquanto o vazamento está afundando o navio. Então, é momento de tampar o buraco, de sobreviver, de reduzir despesas, deixar com que os demais condôminos que estejam em dificuldades consigam arcar com as suas cotas. Senão, isso vai onerar a todos, né? Uma assembleia malfadada, a falta de decisão, uma alteração mal feita, isso vai trazer problemas e custos adicionais. Isso que eu acho. Então, no caso, aquele síndico que precisa não, tem que prestar contas, ele pode prestar contas independente de fazer uma assembleia. Então, ele tem que prestar contas, ele sempre, a própria 1348 traz de forma clara, o síndico deve prestar contas anualmente ou quando solicitado. Então, o que a gente tem é que síndicos entendendo que muitas vezes estão sendo confrontados quando passam a ter um requerimento de prestação de contas. A minha orientação é sempre nesse sentido. O síndico, ele foi eleito pelos seus pares, ele representa uma coletividade e deve prestar contas sempre que solicitado, sem levar isso para o âmbito pessoal, porque não é um direito daquele que está sendo gerido, sendo administrado por um síndico, ter ideia daquilo que está ocorrendo. Logicamente que o tratamento, muitas vezes, pode parecer pedante, ou você deve prestar contas, e como síndico também me irritaria, mas é um direito solicitar e é um dever prestar. Claro. A doutora Carol está perguntando: doutor, o senhor já encontrou alguma plataforma para realizar a assembleia virtual que já a classifique como ideal ou próxima a isso, atendendo aos requisitos? Então, isso tenho algumas, não vou ser indelicado de mencionar, a gente tem também algumas plataformas aqui, mas tem alguns sistemas muito idôneos no mercado, tem opções também fora de sistemas, como esses que a gente tem utilizado no dia a dia, enfim. Posso depois, até se alguém me quiser realmente estiver precisando, posso indicar, mas
Tem sim sistemas bons como disse, tenho buscado aí todas as vezes que eu verifico falhas, participo de assembleias, busco orientar essas empresas. O que eu posso te passar como dica fuja de aventureiros no mercado. Pegue referências. Quem é você, de onde você vem, qual é a sua história. Não quer dizer que alguém que esteja começando agora não seja bom, mas tem muita gente que está oferecendo soluções assim catastróficas e com certeza vão ser rechaçadas. Soluções gratuitas devem ser olhadas com ressalvas. Empresas recém-fundadas para uma solução que não faz parte do business core delas. Talvez elas estejam buscando só uma oportunidade. Pessoas que nunca fizeram uma assembleia virtual e dão cursos de como realizar uma assembleia virtual. Entendeu? Então, isso tem me preocupado muito. O que eu orientei numa outra live recentemente, e vou reforçar aqui, busque o auxílio da administradora do seu condomínio, porque a administradora do seu condomínio, ou os órgãos de classe, como assocíndicos, eles têm os seus clientes, os seus associados, e eles buscam eles vão responder por isso. Se eles orientarem para você buscar um sistema catastrófico, depois você vai cobrar deles. A administradora quer continuar administrando seu condomínio, então ela busca te indicar algo que não vai trazer depois um problema para ela também. Então, e isso tem trazido aí maior segurança para o âmbito condominial. Logicamente que eu tenho minhas preferidas, mas acho que é uma questão pessoal nesse momento. O importante é ter uma plataforma segura, se cercar de todas as precauções necessárias, né? E como mesmo ter um suporte técnico, né, da administradora, um suporte jurídico, para que tudo saia dentro do esperado para que evite uma anulação. O Alexandre está colocando, da Voticom Sistema também. Você pode debater ao vivo, tirar dúvidas, alinhar processos, depois entrar na plataforma e votar. A gente já respondeu essa, Maurinho. É verdade. Que seria a assembleia híbrida com a... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quais as suas recomendações, assim, da convocação de uma assembleia, como toda a sua experiência na área, o que seria importante na convocação de uma assembleia virtual? Então, a convocação da assembleia virtual, ela deve convocar todos os condôminos, seguir a lei. Então, a primeira preocupação é que todos sejam convocados. E mesmo para uma assembleia virtual, eu posso realizar uma convocação física, através de carta ou através de uma carta registrada. O que é importante é que exista a comprovação de que todas as pessoas foram convocadas. Então, independente, tem algumas máximas do direito, uma é quem pode mais, pode menos. Então, se eu posso realizar uma assembleia virtual, eu posso convocar essa assembleia de forma virtual. A questão não seria essa. A questão seria, eu preciso comprovar que aquelas pessoas foram convocadas. Então, se eu falar, eu mandei e-mail, mas seu e-mail estava cadastrado errado. Não, então, eu preciso... a questão de uma assembleia, de uma convocação virtual, ou eu vou falar, esse é o e-mail que você cadastrou no sistema, mas se eu nunca realizei uma assembleia virtual, a pessoa tem o direito de falar, por que você não me perguntou antes? Então, eventualmente, eu devo realizar uma assembleia virtual através de uma convocação física inicialmente, ou emitir um comunicado anterior a todos os condôminos que atualizem os seus cadastros. O que existe é que, por mais que a Assembleia Virtual ainda não tivesse encontrado aí
o seu caminho, a realização de comunicados eletrônicos, as administradoras de primeira linha, elas já têm utilizado sistemas que possibilitam a comunicação através de meios eletrônicos idôneos e as pessoas já ficam pré-logadas no sistema. Então, a realização de uma assembleia virtual, se o síndico trabalha como administradora de ponta, que já trabalha de forma com o sistema, fica muito mais fácil. Claro. Na realidade, existem administradoras como eu digo, com suporte tecnológico já avançado, né? E aí fica mais tranquilo para o síndico poder realizar, né? Ou os síndicos se tomarem o cuidado e buscarem, né, se especializar também nessa, fazerem cursos para que tenham o menor número de falhas possíveis aí para a realização nesse período aí de pandemia, né, para realizar as assembleias virtuais. Qual a sua ótica, assim, tirando a pandemia, né? A tendência, eu vejo que em outros estados tem muitas pessoas, muitos condomínios fazendo assembleias virtuais antes da pandemia. Né? Eu tenho participado de algumas lives e escutado muito isso, que nunca tiveram problemas, tá? A gente sabe que a tecnologia vai avançando cada vez mais, né? E ela até deu uma acelerada em função, né, do Covid-19. Qual a sua ótica sobre essa questão? Então, eu entendo que nós temos aí alguns momentos antes da lei, da 14010, e depois de 30 de outubro. Então, não existe uma regulamentação para a realização de uma assembleia virtual. Antes da lei, nós tínhamos aí alguns condomínios que realizavam, mas é a mesma situação onde algumas assembleias são realizadas de forma errônea e as pessoas contam com a sorte. Não é porque ninguém anulou, ninguém pleiteou a anulação que ela esteja correta. Não é porque as assembleias virtuais ocorram e não foram questionadas que elas são corretas. Pode ser que elas sejam questionadas. Então, essa é uma conotação. A segunda é que depois disso tudo, e com essa legislação transitória, nós vamos viver um novo momento nos condomínios e, com certeza, nós não tínhamos antes disso grandes doutrinas quanto a isso e grandes entendimentos no âmbito judicial. Então, se você buscar, antes disso tudo, algumas decisões judiciais, você vai encontrar duas decisões que tratavam de assembleias virtuais em âmbito condominial. Então, é muito pouco para que nós pudéssemos orientar de forma segura os nossos clientes. Então, a partir desse momento, forma-se aí um conglomerado de fatores, desde doutrinadores escrevendo, até assembleias práticas e até questionamentos judiciais, para que a gente possa estabelecer um formato aceitável e que daqui para frente possa funcionar. Mas isso tudo vai depender de uma série de circunstâncias e até que o formato seja definido, é acerto e erro, decisões contrárias e a favor, para que a gente possa ir ajustando e trazer um formato seguro para todos. Tá certo. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para o Dr. Carpati. Anete, boa noite aí, a Vanilda de Carvalho, Cássia Alves.
Tem alguma pergunta aí, doutor, que tenha passado eu não... Não, eu acho que é isso. Acho que foi bem elucidativo e você vai deixar essa live salva, o pessoal vai poder acessar no meu canal, né? E se tiverem dúvidas, mandar para o seu canal, para o meu canal, que nós vamos ter aí o maior prazer responder as perguntas. Com certeza. Quero agradecer imensamente. Foi um prazer. E vamos, como diz, nos acostumando aí com esse novo, né, no condomínio, que não sei por quanto tempo ainda vai seguir, mas temos que estar preparados. A tal pessoa agradecendo, eu pensei que era uma pergunta. A Ana Lima, mandando uma boa noite, um abraço. Então, doutor, algum recado para os nossos... o pessoal que está nos prestigiando aí? apenas agradecer a presença de todos, agradecer esse momento com você, Maureen, sempre enriquecedor, agradecer aquele momento que tivemos também em Porto Alegre, foi maravilhoso, foi uma das últimas apresentações físicas que eu fiz, espero em breve voltar e dizer que estou à disposição e que sou um fã do seu trabalho, um admirador, e vamos em frente em prol dos condomínios e todos possam ter muita paciência, muito bom senso para que possamos superar. E muito obrigado mais uma vez a todos. Eu que agradeço, também sou sua fã e, se Deus quiser, que retornem os eventos presenciais, né, para que a gente possa também trocar mais experiência, calor humano, porque online fica difícil, né? A gente sente falta dos encontros presenciais. Com certeza. Obrigada a Um todos abraço. que estão prestigiando. Uma boa noite e agradeço de coração